Aleluia. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Reis 22. Verso 1. 2 Reis 22, verso 1. Oh, Jesus, o Senhor é tão bom. A sua fidelidade, ela dura para sempre. O que seria de nós se não fosse a sua bondade? O que seria de nós se não fosse a tua força? O Senhor é tudo, Jesus. O Senhor é meu tudo. Aleluia. Aleluia. 2 Reis 22, verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaía e Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm seu cargo na casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedra lavrada para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então o sumo sacerdote Ilquias, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, filho de Aicão, filho de Safã, e Acabô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do Senhor: ide e consultai o Senhor por mim acerca de toda desta palavra deste livro, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desta lei, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Espírito Santo querido, conduza-nos nesta palavra. Senhor, leva cativo nosso pensamento à sua obediência. Senhor, guarda o nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Dai-nos entendimento, Senhor, das Escrituras. Que o nosso coração, que a nossa alma esteja aberta como um terreno bom para a semeadura. E que essa semente, ela caia, ela nasça e ela frutifique. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Abaixa um pouquinho para mim. Aleluia. Queridos, aqui eu gostaria de estar ministrando essa palavra nessa noite. E que esta palavra, ela possa fluir com liberdade no nosso coração. E que ela seja recebida com alegria. Porque o Senhor trouxe vocês aqui. Não porque vocês não tinham outros lugares, mas porque o Senhor queria falar. E que Ele tenha liberdade de falar, não aquilo que nós desejamos,
mas aquilo que nós precisamos. Porque muitas vezes nós queremos tantas coisas, mas o Senhor quer ensinar o necessário para hoje. E que nós tenhamos essa sensibilidade para o necessário para hoje. E eu gostaria de falar sobre o rei Josias. A palavra fala que ele assumiu o reinado quando ele tinha 8 anos de idade. Mas antes de falar propriamente da sua história, eu quero falar da história do seu avô. O seu avô, o nome dele era rei também, se chamava Manassés. E a palavra diz que Manassés foi o pior rei da história para Israel. Manassés, ele se prostrou a vários deuses. Ele encheu a casa do Senhor de vários altares de adoração a outros deuses. Ele permitiu que o povo, ensinou o povo a adorar esses deuses. Ele tirou da casa do Senhor sacerdotes que ministravam a palavra do Senhor e colocou outros sacerdotes para ensinar o culto a outros deuses. Manassés, ele chegou ao cúmulo de passar os seus filhos a fogo, dando para Moloque. Queimou um dos filhos oferecendo a Moloque. Então ele foi um rei terrível. Lá em Crônicas fala que chegou uma experiência que ele teve com Deus. Ele mudou a sua conduta naquele tempo. Diz que voltou ao Senhor. Mas o seu filho Amon, que é o pai de Josias, e foi o tempo suficiente para aprender com ele a adorar esses outros deuses. Porque fala que Amon, ele andou no caminho do que seu pai Manassés fizera, adorando a outros deuses. E aqui eu quero pedir que o Senhor venha nos dar o temor suficiente para ouvirmos a palavra. Para não sermos insensíveis à sua palavra. E Josias assume o reinado. Então, seu avô Manassés ensinou o povo a idolatria, a imoralidade. E o que ele fez? Ele ensinou e encheu a casa do Senhor. Porque Israel tinha um local de adoração que era o templo. Naquele templo que foi feito uma casa para falar somente do Deus Todo-Poderoso, Manassés encheu a casa, a porta, as cidades de postos, de postes de adoração a outros deuses, e colocou vários altares de deuses dentro da casa, dentro do templo, que era um lugar de adoração. E fala aqui que Josias assume esse reino dessa forma. Com 8 anos, com 16 anos, estudiosos falam que ele começou a ter as primeiras experiências com o Senhor. E aqui eu quero perguntar para os jovens, quantos anos que ele começou a ter a experiência de retidão? 16. Ele já era quebrantado ao Senhor. Mas com 16 anos, ele tem experiências. E ele começa cada dia mais a alinhar a sua vida com a palavra. E olha, o pai devassa o avô uma grande parte da sua história. E vem Josias. Independente. Ele veio, ele teve a sua sensibilidade com o Senhor. E fala que ele foi consertando as coisas. Então, com 16 anos, ele foi vendo que muitas coisas estavam erradas, ele foi tirando. Mas chegou um tempo em que ele olhou para a casa do Senhor e falou o seguinte: nossa, mas estou parafraseando. A casa está toda acabada, toda velha. As portas, a pintura, está tudo feio a casa do Senhor. Lá dentro estava cheio de coisa. Ele fala e dá ordens e fala assim: olha, vá lá contar o dinheiro das ofertas. Com o dinheiro das ofertas, dos dízimos tragos à casa, contrate carpinteiros, edificadores e pedreiros. E compre madeira e pedras lavadas para repararem os estragos da casa. Compre e comece a consertar os estragos da casa. E assim foi.
Só que mexendo, você sabe, quem já mexeu com casa, morando dentro de casa, o que a gente faz? Arrasta para um lado para fazer desse lado. Arrasta para cá, arrasta para lá. É um arrasta, arrasta. E não foi diferente. E nessa mexida, fala que o sacerdote, está aqui, o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, ele entrega para o escrivão Safão o livro da lei. O país todo corrompido de imoralidades, de adoração a ídolos, e a palavra do Senhor esquecida dentro do templo. Repita comigo, a palavra do Senhor esquecida dentro do templo. E fala que Safã, ele foi até o rei e fala, olha, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E o rei falou, leia o livro. Então, não sei se leu tudo, se era os 5, se era um, se era uma parte, só se era um rolo, só sei que ele leu. Quando ele leu, o coração de Josias apertou. Ele teve temor do que estava escrito. Repita comigo, temor. 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 Do que estava escrito. Sabe por quê? O Senhor tinha aliança, falava, se o povo me obedecer, se o povo andar nos meus caminhos, se ele não desviar para a esquerda, se ele não desviar para a direita, a minha aliança ela é perpétua. Eu vou abençoar. Mas se o meu povo se desviar, eu trarei juízo para a terra. Eu trarei fome, eu trarei guerras para a terra, porque o povo se desviou. E eu os lançarei fora. Eles serão uma vergonha para todos que ouvirem a história de um povo que foi tirado do deserto, foi constituído uma nação poderosa, com uma terra que emana leite e mel, de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que parou o sol, de um Deus que mandou chuva de saraiva de pedra, de um Deus que abriu o Jordão, de um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, porque essa era a história daquele povo. Eles serão envergonhados porque não honrou o seu Deus. Então, quando ele pega toda essa história, todo esse mandamento, ele fala, nós estamos perdidos, porque os nossos pais e nós estamos andando em erro, estamos andando em pecado. E ele fala sobre isso, ele fala, e agora, ache um profeta do Senhor. E consulte o que é que nós vamos fazer com isso. Querido, ter a palavra somente e saber o que está errado não é suficiente. Se você tem a palavra e não anda pela palavra, você é culpado. E eu falo isso com muito temor pela palavra. Muito temor pela palavra. E ele viu que o povo estava em erro e mandou consultar a profetisa Hulda. E Hulda responde e fala assim, porque o coração do rei se quebrantou, se humilhou quando ouviu o que Deus iria fazer naquele lugar, o Senhor fala para ele, eu te reunirei aos teus pais em paz. Isso está no versículo 19 e 20. Ele recebe esta palavra. Então, já no capítulo 23, olha o que ele fala. Então, ele chamou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram. Então, ele foi para a casa do Senhor, juntou com todos os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior, e leu, repita, leu toda a palavra do livro da aliança. E ele fez aliança com Deus de cumprir aquela obedecer às leis. E veja o que ele fez.
Às vezes a gente faz aliança com o Senhor e para por aqui. A aliança do Senhor, ela não nos traz passividade ou paralisia. A aliança com o Senhor sempre nos desafia a nos movimentar. Olha o que ele fez. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas, para que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, que era um demônio, para os postes ídolos, outro demônio, e para todo o exército do céu. Eles adoravam o céu, a lua, as estrelas. E os queimou fora de Jerusalém. Depois, lá no verso 5, ele fala assim: ele também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para oferecer incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e todo o exército do céu. Ele ouviu a palavra, ele se arrependeu, ele foi fazendo as suas escolhas. Verso 6, ele fala, também tirou da casa do Senhor. Olha o que estava dentro da casa do Senhor. O poste ídolo, levou para fora e o queimou também. Derrubou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Casa de prostituição cultual. Sexo oferecendo dentro da casa do Senhor. Onde as mulheres teciam tendas para os postes ídolos. A todos os sacerdotes ele trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam. Então ele foi para Judá trazendo todos os sacerdotes fiéis à palavra. E esses sacerdotes não foi só no templo não. Foi em toda a nação. Os sacerdotes, ele ia com os sacerdotes e derrubava os postes de adoração, os lugares de adoração. Então ele não parou, ele ia, ele queimava todo lugar. Então ele fala também, profanou, quer dizer, destruiu a Tofete no vale dos filhos de Enó, para que ninguém, Enó é Moloque, para que ninguém queimasse os seus filhos ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Derrubou altares. Então ele fez uma limpa na nação. Porque a palavra veio como luz. A palavra, quando eu a recebo, quando em luz, ela começa a confrontar os meus procedimentos. Não são nossas emoções. Às vezes as nossas emoções estão para um lado, mas o procedimento que a gente faz é outro. Porque as nossas atitudes têm que ser alinhadas com a palavra e não no que a gente quer. E aqui fala que ele se quebrantou, se arrependeu e levou o povo ao arrependimento. Líder justo gera povo justo. Líder injusto gera povo injusto. E aqui ele consulta e ele começa a fazer aliança com o Senhor. Querida, aqui eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor. Qual é o nosso relacionamento com a palavra do Senhor? Gente, eu tenho assim, já tem alguns anos que Deus tem me dado ao coração de falar sobre devocional, sobre palavra de Deus, sobre tempo com a palavra de Deus. Eu tenho ensinado isso, não é para me agradar, é para cuidar e sarar você. Porque eu não tenho poder para te sarar, mas a palavra tem. Quando você ora, quando você estuda, quando você se aplica a palavra, não é para mim, não é para ninguém. É o seu amor ao Senhor Jesus. Quando eu me aplico a palavra, não é por conta do Oswaldo, não é por conta do Nicolas, não é por conta da igreja. É porque eu amo meu Senhor.
E eu sei que eu tenho muita coisa para consertar. E aqui eu quero tirar toda a sua expectativa de achar que eu sou perfeita. Não sou perfeita. Eu luto contra mim mesmo, assim como vocês lutam. Eu caminho buscando a cada dia morrer para o mundo e viver para Jesus. Tem dia que a minha natureza quer uma coisa e a palavra de Deus fala outra. Tem dia que a minha natureza grita por algo, mas a palavra de Deus diz outra. E aí eu entendo quem é que eu vou obedecer. Se é o que eu sinto ou se é o que a palavra de Deus diz. O que é que Deus é para mim? O que que Ele, alimento que Ele é. A palavra do Senhor. Eu tenho que ter fome pela palavra. Eu tenho que ter fome, eu tenho que pegar as escrituras. Eu tenho que ler o livro todo das escrituras. Não é abrir a Bíblia só nos Salmos ou encontrar a parte que eu mais gosto e abrir. Não, as escrituras, elas têm que trazer transformação para a minha vida todos os dias. Porque a palavra de Deus fala que ela é viva, que ela é eficaz. Ela é como uma espada que discerne alma e espírito e o que tem no meu coração. Se a palavra parou de ser assim, tem algo errado. Se a palavra serve somente para o outro e para as minhas escolhas, para as minhas falhas, ela não serve, está errado. Está errado. A Bíblia, a palavra do Senhor todos os dias para mim. Todos os dias ela fala para mim. Se não fosse a minha graça, aonde você estaria? Todos os dias ela fala isso para mim. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Eu já passei muitas histórias de terror. Se não fosse o Senhor na minha história, eu estaria amarga, doente, sem alegria com nada, sem fé com nada. Porque tem vezes que nada dá certo para a gente. Você já experimentou esse tempo? Nada dá certo. A gente faz, nada dá certo. Dá tudo errado. Esse tempo é o tempo de prova. Fala para o seu irmão, você está sendo provado. Pergunta para ele como é que você está reagindo. O povo de Israel, quando era provado, começava a murmurar um com o outro, falando de Moisés. Até Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, começaram a murmurar, porque ele tinha arrumado uma mulher que eles não concordavam. E eles começaram a murmurar contra Moisés. O dia que o Senhor dá um basta, chamou eles tudo no Coré. Coré, atenção, isso aqui é coisa velha, antiga. Chamou eles no Coré. Falou, o que é que vocês estão falando do meu servo Moisés? Meu servo Moisés, eu trato com ele. Quem são vocês? Vocês são o que são porque eu usei ele. O que vocês querem? A Miriam foi a tecedora. Miriam ficou leprosa. Ela achava que estava com moral com o povo, porque foi usado em profecia. Foi usado por Deus, achou que estava com moral e começou a denegrir a imagem do seu líder. Leprosa. Aí o Senhor fala, Moisés, tem misericórdia, Senhor. Não faz com ela, não. Perdoa a iniquidade dela. Perdoa ela, intercede por ela. O Senhor falou, perdoa. Mas todo o acampamento de norte a sul, leste a oeste, vai parar neste lugar, porque ela vai ficar 7 dias fora do acampamento. Todo o acampamento vai ver a humilhação que ela vai passar. Então é importante da palavra, da gente ter zelo pela palavra, cuidar da palavra, respeitar a palavra. Porque Deus, Ele vai me alinhar. E você pode ter certeza.
Se eu estiver vivendo duas vidas, a sua disciplina ainda é menor do que a minha. Porque aquele que ensina, cuide do que ensina, porque ele vai ser cobrado pelo nível de conhecimento que ele tem. Então você pode ter certeza disso. Se você for passado no chicote, o chicote vai dobrar para mim. Então eu tenho medo de estar nesse altar até hoje. Eu não subo aqui brigado com o Oswaldo. Mesmo que o dia que ele me faz raiva, eu fico boazinha. Eu fico assim, nossa. Falei, nossa, não vou mesmo cair nessa seta. Eu fico até calada. Porque esse tem a arma. Fique quietinha. Falei, é ruim. É ruim. Porque eu tenho temor das Escrituras. E não foi diferente com Josias. Ele teve temor das Escrituras e tremeu, e temeu, e sabia do castigo. Conhecer as Escrituras te mostra, se você escolher caminhar por aqui, você vai sofrer as consequências da sua escolha. O Senhor não nos deixa enganado. Ele fala, ok, quer fazer, faça. O crente pode beber? Pode fumar? Pode prostituir? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. E Deus pode tratar a gente também do jeito que ele quiser. Entende, igreja? Nós podemos tudo. Tudo. E Deus vai nos tratar com tudo que nós podemos. Ele não vai mudar porque eu estou cheio de mimimi, porque está doendo, porque é isso, porque é aquilo. Deus não vai mudar pelas minhas infantilidades. É como uma criança que o pai fala, está no supermercado e fala, me dá o iogurte. Não tem dinheiro para vai arranhar o chão. Não. Deus não vai mudar. E o pai que é pai, você falou, não é não. E não, ainda vai conversar com ele. Você não vai fazer isso mais. Por quê? Porque ele não vai se mover. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Como que não sabia? Olha isso aqui, ó. Eu não tive tempo. Mas quanto tempo você tem para falar mal dos outros e estar no celular? No Instagram. Quanto tempo? Se eu não tenho tempo para conhecer as Escrituras. Então conhecer a verdade, por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade vos. Então às vezes, olha o que a minha boca mesmo está falando. Eu não sou liberto porque eu não conheço a verdade. Eu vou viver nas dores. Isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. A gente precisa aprender a olhar para Jesus, escolher Jesus todos os dias e parar com esse ai. Caminhar nas Escrituras. Na verdade, a pastora não me cumprimentou hoje. Eu mais assim voada do que eu não tenho. Tem dia que eu esqueço, tem dia. Eu cumprimentei o Tiago ontem, não sei se foi 5 vezes. No meio da festa, por fim ele sorria. Eu abraçava ele, deve ter saltado alguém. Não fica com mimimi, coisa minha não, gente. Tem misericórdia. Pastor não me cumprimentou, você tem que orar e falar assim, abençoa minha pastora, ela deve estar agitada demais. Guarda minha pastora. Porque eu quero te dizer que a igreja é que protege o seu pastor. Uma igreja que não protege o seu pastor, ou o seu pastor não merece ter essa igreja, ou a igreja não merece ter o pastor. Porque a nossa função é cuidar dos nossos pastores. E se a gente não concorda, se a gente não quer, a gente tem outras opções de escolha. A gente tem opções de não permanecer. E está tudo bem também. Está tudo bem. Você já viu que Israel era 12 tribos, não era? Porque uma tribo celebrava de um jeito, uma tribo achava isso, outra tribo achava aquilo, outra tribo achava aquilo, outra tribo achava aquilo. Não é isso? E tinha lugar para todo mundo ir para o céu. É assim, gente. É assim.
Porque a palavra, conhecer a palavra nos alinha com as verdades da Escritura. A gente leva chumbo na asa, porque a gente lê, mas não se posiciona naquilo que a gente lê. E às vezes, e outra coisa, muitas vezes a gente nem quer aprender. E aqui eu quero falar para a igreja. A escola bíblica dominical desta igreja é uma igreja fundamentada em ensino da palavra. Nós vamos entrar em outro livro de estudo da palavra. Gente, se a gente não conhece, a gente tem que ter fome, aprender com quem conhece, com quem sabe. Eu tenho ânimo para acordar 5 horas da manhã para ir para tudo quanto é lugar, mas eu não tenho ânimo para vir para uma escola bíblica, sendo que eu não conheço Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? Quem escreveu o quê? Qual o sentido do que escreveu? O que Deus está falando? O que Deus está ministrando? Eu não sei o que é isso, o que é aquilo. E vai ficar a vida toda sem saber nada, porque não quer aprender. Parar um tempo para sentar. Eu nunca gostei de escola e não sei o que. O diabo quer que você fale isso mesmo, porque ele adora crente que não gosta de estudar. É mais fácil para você ser enganado, porque você gasta mais tempo com fofoca, mexerico, gospel. Igual ontem no teatro, fofoquinha gospel. Ai, é isso mesmo. Ai, qual que é o escândalo do momento? Ai, um crente brigando contra o crente, pouca vergonha. Porque se os crentes estivessem de joelho pedindo para a mudança dessa nação, e os crentaiadas parassem de ficar olhando movimentação de fofoca, nós estaríamos mais crentes e mais fiéis a Deus. Mas a gente tem comichão no ouvido para ouvir falar dos outros, falar mal dos outros. Aí a gente pergunta, por que a igreja primitiva era assim, a igreja primitiva era A, a igreja primitiva era B? Sabe por quê? Porque o povo largou a sua vida toda, largou tudo que estava dando embaraçando, e esse foi ficar com o Senhor. E será que hoje nós largamos alguma coisa para ficar com o Senhor? Ou esse ficar com o Senhor é mais um programa dentro de tantos programas que a gente tem na igreja? Na igreja não, na nossa vida. Falar inglês, caminhada, futebol e não sei o quê. Hoje vocês querem meu coração doer? É quando eu vejo um crente que pula e salta por um time de futebol, mas não se quebranta diante de Jesus, que é autor e consumador da fé. Eu acho legal, torcer não tem nada a ver. Mas eu pergunto assim, será que a minha torcida, ela é maior por isso do que meu amor por Jesus? Cara, que crente que nós somos. Eu amo a série, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe tudo a série. Você está lendo Bíblia? Não é canseira, é o diabo. Junto com a sua preguiça. Porque o diabo, ele aproveita a sua preguiça de se buscar o Senhor. Eu quero comparecer diante de Deus, mas eu não quero ter mão suja de sangue de ninguém. Que eu tenho que cuidar da minha vida em Deus. Que cada um vai ser julgado separado. E eu tenho responsabilidade com vocês, porque vocês param para me escutar. Então eu também tenho que trazer verdade. Mas escolher em cima da verdade é vocês. Porque o diabo está ao seu derredor, bramando e rugindo, querendo te comer, querendo te matar. Então a palavra de Deus, não, eu quero jogar o game. Você sabe aquele jogo do tigrinho? É, esse mesmo. O jogo do tigrinho, um tanto de gente está tendo suicídios pelo jogo do tigrinho. Porque o povo está viciando no jogo do tigrinho. Gasta tudo que tem nesse capetinha. É sim. Está lá quietinho dentro da sua casa. Filhos têm gastado dinheiro até dos pais escondido com o tigrinho. O jogo. Mas o pai fala, deixa, está enxugando. Sabe por quê? Porque os pais querem arrumar filho. Nossa, hoje eu estou demais, não estou? Nossa, eu estou até estranhando. Porque eu só sei que eu vou ministrar o que Deus começa a falar, então eu vou falando. Os pais querem arrumar filho para a creche cuidar.
Quer arrumar filho para colocar babá cuidar. Então, para que arruma, gente? Não arruma filho. Porque a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro, chega cansadaço, o filho está lá serelepe, querendo o pai e a mãe não quer investir tempo no filho. Aí, o que é que faz? Dá o maldito celular para pôr os meninos na tela. O celular é uma bênção, mas na mão de criança ele não pode pegar, ter celular antes de 14 anos. E mesmo com 14 anos tem que ser em supervisão. Se a gente aprendesse com os erros dos outros, a gente erraria menos. Mas coloca a tela, o menino fica que quer trem lá, e os pais também pegam a tela e vai todo mundo quer tela. Ninguém quer conversar com ninguém, ninguém quer nada com ninguém, nada com nada. Aí o menino vai para o quarto, ele acostuma viver no quarto, aí quando está adolescente, porque a adolescência, aquela doce criança, manifesta tudo. Você fala assim, toque, quem está aí dentro? Assusta, fala, quem que está aí dentro? Tudo salta. E não sabe mais o que mexer, o que fazer. Então, queridos, nós estamos no final dos tempos. Jesus está voltando. E eu quero te falar que você não deve ficar triste porque Jesus está voltando. Sabe por quê? O Senhor falou isso comigo no devocional. Falou, Jesus, os trem tá feio, viu? Cada dia pior. Oh, meu Deus do céu. Esse povo aí, ó, jovem, eu quero falar com vocês aí. Eu estava ouvindo um negócio, vendo uns shows aí. Esse show que muitos gostam. Tudo ritual satânico. E os adultos também, um bocado de adulto também, que fica aí. E também cheio também, tudo acompanhado. Fica lá vendo lá, uma mulher está possessa, o outro está lá sendo estuprada em pleno show. E o povo, uma masturbando em pleno show. E os crentes, aplaudindo. Aplaudindo. Gente, pelo amor de Deus. Você acha, se Jesus voltar hoje, agora eu quero falar para mim, para você, se ele voltar hoje, será que a gente iria? Porque a noiva, ela se alegra com a vinda do noivo. Por que a gente tem medo de Jesus voltar? Porque as coisas vão ficar difíceis. E eu não quero sofrer e tal. E a gente quer viver uma vida mais ou menos. Aí eu venho na igreja, bati carimbo, está feito. Aí eu dizimo, eu oferto. E a gente gasta tudo que você coloca aqui, já reforma templo, a gente faz isso, faz aquilo. Mas não é só isso não. A nossa vida. E ninguém tem que falar sobre nós, é nós e a Bíblia tem que passar na peneira. Essas línguas malditas, que fica falando mal um do outro. Lê livro de Tiago, falar que língua. Asquerosa, porque fala nas costas, não fala na frente. Gente, pelo amor de Deus. É um evangelho que a gente tem que viver. Um evangelho limpo, transparente. E aqui o Quias, ele viu aquela capetada e falou, limpa. Acha que foi fácil para ele? Foi fácil não, foi difícil. Acha que o povo queria mudar? Não queria não. Mas ele falou, vai. Eu quero limpeza nessa casa. E agora eu quero falar de mim e de você. Será que o livro da lei está esquecido dentro de nós? Será que o livro da lei, a Bíblia está de enfeite? Eu tenho a Bíblia do obreiro aprovado. Eu tenho a Bíblia do crescimento financeiro. Eu tenho a Bíblia BKJ. Eu tenho, você tem qual delas você leu? Qual? Qual delas? Qual delas você mudou de atitude? Livro de Mateus 5, 6, 7 fala da vida do crente. Lê lá. Lê as bem-aventuranças lá. Lê. Mas aqui nós vemos
Deus sempre quis relacionar com o homem no templo. Sempre, sempre quis ter relacionamento. Ele queria relacionar-se com o homem. O homem não quis, então ele permitiu que fosse num templo. Então o templo que foi criado para adorar ao Senhor estava sendo dedicado a adorar outros deuses. Não adiantava mais o sacrifício, porque aquele povo acostumou a fazer o sacrifício, as ofertas do jeito que era. Mas eles ofertavam a Deus e ofertavam outros deuses. Eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses. O salário do pecado é a... Então, a humanidade merecia a morte. Aqui chegamos à nova aliança. Jesus, entendendo todo esse processo, fala que ele veio à terra, ele se revestiu de humildade, se despiu da realeza e veio como homem, um homem sofredor, um homem que entendia as minhas dores, as suas dores, um homem que foi humilhado, que foi ofendido, que foi traído, um homem que foi assassinado por falar que nós nos tornamos filhos, que o Deus Todo-Poderoso era um pai que amava os filhos. Ele não foi morto pelos milagres. Ele foi morto porque ele foi chamado de filho de Deus. O diabo odeia filhos de Deus. Religiosos na igreja, o diabo não quer destruir a igreja. Ele quer encher a igreja de religiosos, para ficar fomentando fofoca, briga um com o outro, contenda um com o outro, pecado, erros. Porque isso torna uma igreja fraca. Torna uma igreja... O problema do diabo não é a igreja. O problema do diabo é uma igreja fiel. Esse é o problema. Quando tem homens e mulheres fiéis, que querem servir ao Senhor e em verdade estão dispostos a tudo. Essa é a igreja e são homens que o diabo teme. Mas um dia eu estou cá, um dia eu estou lá, não faz medo para nada. E Jesus, ele veio humilde, morreu por nós, foi nas regiões de cativeiro, pregou o evangelho, ele levou cativo o que estava preso, e ele veio na terra, ele ressuscitou e falou para os seus discípulos. Ele pregou 3 anos para os seus discípulos. Fala 3. Ele encheu eles de palavra. Repita, palavra. Muita palavra. Mas muita palavra. E eles com muita palavra, eles brigavam entre si. Eles queriam, um querer sentar à esquerda, outro à direita. Um queria mandar mais do que o outro. Quando foi para prender Jesus, um corta a orelha, o outro foge, aquilo tudo. Então Jesus ressuscita e chama eles todos de novo. E fica um tempo com eles, mas fala com eles o seguinte: eu preciso ir. Por que eu preciso ir? Porque quando eu for, o Pai vai enviar um outro consolador, que vai cuidar de vocês, que vão guiar vocês, vão ensinar a verdade, e ele vai morar em vocês. Então o que ele fala? O sacrifício externo não adianta. Eu preciso agora, eu vou dar um morador permanente. E esse morador permanente vai te convencer do erro, da justiça, da verdade, do pecado. Ele vai ensinar tudo. Aí ele fala assim, olha, ficai em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém em oração, porque do alto, até que seja revestido de poder. Aquele povo foi ensinado 3 anos com a palavra. Mas ele fala, fique aí, espere. Até que do alto, eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Eles sabiam que eles iriam recebê-lo, que ele iria ajudar, mas eles não sabiam como. E fala que eles permaneceram. Eles estavam escondidos em um lugar, orando, buscando o Espírito Santo, escondidos e com medo de serem assassinados. Mas quando o Espírito veio, ele encheu aquele ambiente como línguas de fogo.
E eles começaram a falar em línguas diferentes. E eles foram cheios do poder do alto. E aqui eu quero falar, quando o homem, ele tem a palavra, e ele tem o Espírito, homens covardes se transformam em homens ousados, porque palavra junto com o Espírito Santo traz explosão, gera vida, gera luz, gera transformação. Aleluia! Aleluia, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. E aqui eu quero te dar uns exemplos. Em Gênesis 1, a palavra do Senhor fala que a terra era sem forma e que o Espírito. Então Deus disse, e houve palavra e Espírito. Entenda, o Espírito estava pairando. Deus liberou a palavra, haja luz, Espírito e palavra. Bum! Luz, vida, restauração. Sobre Maria, uma virgem, fala que o anjo Gabriel se apresentou diante dela e falou com ela: olha, você vai engravidar do Filho de Deus, o Messias. Seu nome será Jesus. E ele fala com ela, liberou a. Aí ela vai e fala assim: ó, mas como? Eu não conheço o homem. Como que eu vou engravidar? O Espírito virá sobre ti. Jesus foi gerado. Espírito e palavra gerou vida. Fale comigo, Espírito e palavra gera vida. Vida. Glórias a Jesus. Se nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Romanos 10:9 fala assim: se com tua boca, coloca Romanos 10:9 aí para mim, por favor. Porque a palavra do Senhor, ele fala que nós temos o Espírito. Como que nós temos o Espírito hoje? Para nós termos o Espírito, o primeiro passo é nós termos a aliança com Jesus. Se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres, boca e coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será próximo. Porque com o coração eu creio para a justiça e com a boca eu confesso a respeito da. Como que acontece a filiação? Confissão do que eu creio. Primeira coisa, se eu creio em Jesus como Senhor e Salvador dentro de mim, com a minha boca eu confesso sobre essa fé. Eu confesso. Eu falo, eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Nessa noite nós temos alguém que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador. De declarar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Não quero uma história, não quero conhecer a história de Jesus. Eu quero receber a revelação da vida. Ateu conhece a história de Jesus melhor do que qualquer um. Mas ter a revelação de Jesus em nós é diferente. Então eu confesso daquilo que eu creio. E quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, eu me torno filho e filha de Deus. Então, se eu não confesso, eu não sou filho e filha, ainda não. Você é uma criatura linda do Senhor. Mas decidir ser filho é uma escolha. Então é quando eu confesso Jesus, aí eu escolho Jesus. Tirando isso, eu sou uma criatura linda. É o que a palavra de Deus diz. Então, quando eu confesso, eu recebo
o meu Pai, eu recebo o Espírito que foi prometido por Jesus, pelo Pai e vindo através de Jesus. Quem tem o Espírito aqui nessa noite? Se nós temos o Espírito como nós temos, sim, por que às vezes nós andamos capenga? Por que às vezes nós andamos tão destruídos? Não que a gente... Não estou falando de problema, irmãos. A gente vai ter problema aqui na terra até o dia que Jesus voltar. Um dia é um dia é outro. Tem dia que é 10 de uma vez. Quando você está na lutona, vem a 10. Não é 1, não é 2. Depois vem 1 ou 2. Enquanto você estiver aqui na terra, a gente vai ter muito problema. E o problema é que nos faz saber se realmente eu sou maduro na fé. É só na pressão que eu sei quem eu sou em Deus, quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Então os problemas que vêm é uma oportunidade para você brilhar em Jesus. É o hino que a gente canta, né? O mundo às vezes veio para me matar, veio para me destruir. Mas eu sirvo um Deus que é vitorioso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque às vezes a luta vem, você começa a questionar se Deus é com você. Você começa a questionar a fidelidade de Deus para com sua vida. Você começa a questionar e falar: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Então se eu não ainda sou pleno naquilo que Deus tem para mim, o que eu preciso? O que está faltando? Repita comigo: está faltando palavra. Ah, mas eu leio e não entendo. Eu leio e não entendo nada. Para isso que tem Bíblia de estudo para te ajudar, não para enfeitar estante ou mesa. Para isso que existe, que te ajuda a entender. Às vezes eu gasto um dinheiro no celular caríssimo, mas eu não tenho coragem de comprar uma Bíblia realmente que vai me ajudar a entender a palavra. Eu não quero investir. Eu invisto numa roupa de tantos reais, um sapato de tantos reais, sendo que a gente já tem um tanto de sapato, compra outro sapato, mas eu não consigo investir numa Bíblia de qualidade. Eu não tenho coragem de investir no estudo bíblico. Isso fala sobre valores que você dá, importância que você dá nas coisas. Ah, eu não compro um livro porque livro é caro. Ou às vezes você tem, mas você não abre o espaço no seu tempo para pegar um livro de estudo e começar: olha, o livro disso, estuda isso. Nossa, é isso que eu vou estar vendo aqui. Em todas as partes que eu vou estar vendo é isso. Então você vai pedindo para que o Espírito que já habita em você te dá fome pelas Escrituras. Você vai pedir no Espírito que habita em você para você obedecer às Escrituras. É o que o livro do Tiago fala: não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Porque a palavra é que te liberta, a palavra é que te cura. Aonde você dedica tempo, ali está a sua paixão. Aquilo que você dedica dinheiro, o seu tempo, ali está a sua paixão. Ali fala da qualidade de amor que você... Não estou falando para você largar emprego, largar serviço, nem deve. Nem deve. Porque nós temos que brilhar onde que a gente está. Você tem que brilhar é lá. Não é largar seu serviço. É achar espaço na sua agenda, naquilo que você faz para brilhar. Não. Hoje nós somos cartas vivas. A carta, eu sou uma carta, você é uma carta. Não foi eu que me escrevi. Não foi você que escreveu sobre você. Foi Jesus que escreveu no seu coração a vida dele. Então as pessoas têm que ler nas suas atitudes Jesus. Jesus. Nas suas escolhas de tempo, na sua celebração a Jesus, na sua paixão por Jesus, no seu amor por Jesus.
Querido, nós precisamos pedir o Espírito. Até a vontade de te adorar vem do Senhor. Me ensina a te adorar. Pastora, mas eu não tenho nada para falar. Mas fala, olha, de tanto até tanto eu vou ficar aqui dentro. E eu vou ler Escritura, eu vou ler Salmo. Vou falar, Espírito Santo, fala comigo. Eu vou ouvir músicas que exaltam o Senhor. Mas eu não saio desse lugar enquanto eu não cumpri o meu compromisso com meu rei. Você hoje teve audiência com seu rei já? Ou está tendo agora? Às vezes a nossa vida vira uma desgrameira pelas nossas infidelidades. Pelas nossas infidelidades. E o Senhor quer falar assim, olha, eu quero cuidar de você, deixa eu cuidar. Pastora, você não passa a luta? Passo, irmãos. Tem umas que é tão grande, passo. Muita luta. Choro também. Tem umas que é tão difícil que eu até adoeço. Mas aí eu vou em frente, dia após dia, caminhando nas pisaduras de Jesus. Pisaduras de Jesus, até chegar aquele dia. Jesus não ofereceu vida fácil para mim, para você aqui na terra, não. Se alguém falou que você ser crente, nada de mal vai acontecer com você, inocente. Vai. Mas a glória de Deus vai brilhar quando você tiver tudo para chutar o balde e chorar. Você fala, eu oro, olho para o alto, da onde vem meu socorro vem de Deus, que criou o céu, que criou a terra. Entende? Filho está dando trabalho, o serviço está ruim, está doente, está tudo ruim. Você vai e fala assim, conheço meu Deus. Ele me gerou. Eu estava na barriga da minha mãe ali, ele já sabia da minha história. Ele conhece tudo sobre mim. Vai passar. Tudo passa. Mas seja fiel ao Senhor, seja obediente ao Senhor, vai passar. Isso vai fazer parte da sua história. Hoje pode doer, mas amanhã não vai. E você vai falar, eu permaneci. Permaneça. Se alimente da palavra. Viva a palavra, escolha a palavra. E caminhe dia após dia. Coloque a mão em direção ao seu coração. Sobre o que foi ministrado. É você e Jesus. Você é a noiva do Senhor, do Cordeiro. Se Ele voltasse hoje, como estaria seu coração? Se Ele voltasse hoje, como estaria? Será que você correria para os braços dEle? Ou você se sentiria tão oprimido, tão envergonhado, que você não iria ao encontro dEle? Como estão as vestes da noiva? Porque toda noiva, ela tem expectativa de encontrar um noivo no dia do casamento. Ela escolhe o melhor que ela tem. O melhor, pode ser o mais simples que for, mas é o melhor. O cabelo, a maquiagem, as unhas, a escolha do calçado, a escolha do seu vestido, a limpeza do seu vestido. Aqui não está falando de riqueza, está falando de zelo. Cada um na sua simplicidade, na sua diversidade, no zelo com a sua vida, Jesus. Como tem sido o seu zelo por Jesus? E eu quero te dizer que dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de você ter o calçado da noiva. E a Bíblia fala que nós devemos calçar os nossos pés com o sapato do Evangelho da fé. Pregar as boas novas.
Você pode ter se esquecido, mas Ele não se esqueceu de você. Ele sente falta da sua voz, da sua paixão, da ousadia que você pregava, falava, do seu amor. Ele fala com a noiva: as suas mãos precisam estar puras, precisam estar limpas. As suas vestes limpas. Limpas. Os seus olhos precisam brilhar pelo amado, assim como a sulamita. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu vou atrás do meu amado. A sua voz precisa ser doce, cheia de vida, cheia de amor. Porque o Espírito está lutando por mim e por você, para que nós nos alinhemos ao Senhor, para que saiamos do pecado, porque às vezes os falsos amores estão dentro de nós. A justiça própria, a amargura, as idolatrias, os amores. Aleluia. Amar a Jesus. Amar a Jesus. Amar a Jesus. Tudo entregarei a Ele. Eu entregarei a minha voz, o meu coração, o meu olhar, o meu andar, as minhas vestes. Tudo entregarei a Ele. A minha vida eu entregarei a Ele. O que eu penso, o que eu acho que eu sou, eu acho. Para que Ele resplandeça em mim. Para que a minha vida possa inspirar outros a amar Jesus. Oh, Espírito Santo. Colocar para fora do templo que somos nós, tudo aquilo que nos tira de Deus. Porque tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Podemos ainda declarar e falar: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Palavra e espírito, vida. Palavra mais espírito, vida. Palavra mais espírito, vida. E essa vida ocorre primeiro em nós, de dentro para fora. Nós não somos constituídos acusadores, nós não somos constituídos para fiscalizar ninguém. Nós temos que olhar a nossa vida. Se a gente dá conta de fiscalizar a nossa vida, já está de boa medida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, assim como o coração de Josias foi quebrantado, quando foi exposto o nível de pecado em que estavam vivendo. Que isso seja exposto sobre nós. Espírito, nos confronte. Confronte os nossos pecados, Espírito. Espírito Santo, fala conosco aquilo que não agrada Jesus, aquilo que não se parece com Jesus, aquilo que tem morado dentro de nós e às vezes nós achamos que está certo e não está certo. É só o Senhor Espírito que pode nos convencer. É só o Senhor Espírito que pode nos convencer do erro. É só o Senhor Espírito que pode nos dar vontade de conhecer Jesus, de viver para Jesus.
renunciar à cultura do mundo e escolher Jesus. É só o Senhor Espírito que pode nos ajudar a tirar os olhos das pessoas e olhar só para o Senhor. É só o Senhor que pode nos ajudar a olhar a sua beleza. Olhar a sua beleza. Porque não há justificativa. Eu não mudei porque o outro não mudou. Não há justificativa. Eu não aceito Jesus porque aquele que está na igreja não mudou. Esses dois argumentos não servem. Não servem. Porque Deus vai tratar cada um individualmente. Quem está e não pratica, e quem não está e também não pratica. Cada um vai ter seu encontro com Jesus. Mas sonhe em ter encontro com Jesus, dele olhar para você e falar: servo bom e fiel, fostes fiéis no pouco, te colocarei sobre o muito. O que tiver de passar aqui na terra para você se encontrar com Jesus ainda é pouco. Porque há o Espírito Santo que mora em nós, que nos habilita, capacita a vencer tudo. O Espírito Santo. Seja cheia dessa atmosfera de Deus. Seja cheio dessa atmosfera do Senhor na sua vida. Porque Ele quer te envolver, te levar para um lugar onde só tem você e Ele, aonde que não há ninguém, a sua reputação, aonde não há você, o que você acha, há apenas a grandeza dEle, há apenas o amor dEle, a presença dEle, o amor derramado sobre você. Quem fala em línguas, comece a falar em línguas. Exalte, exalte. Exalte. Fale com Ele. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Senhor. Recaio em tua graça. Oh, Senhor. Grite, clame, chore. Reconheça as suas limitações, as idolatrias, os falsos deuses. Oh, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, aleluia. E recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. A graça dele nos chama para um concerto. Tem alguém nessa noite para concerto? Oh, Jesus. A tua graça, Jesus. A tua graça, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Jesus, Espírito. Recaio em Nós não podemos nos acostumar à mesmice, os rituais de igreja, porque a nossa fome e sede por Jesus, ela tem que ser renovada todos os dias.
todos os dias tem algo novo da parte de Jesus para nós. Todos os dias tem uma descoberta nova. Ele é tudo de bom. Tudo de bom. Ei, nós precisamos mais de ti, Jesus. Mas não apenas de uma emoção no culto, mas de um verdadeiro amor diário, pela palavra, pela presença, pela palavra, pelo Espírito. Todos os dias. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, noivo, gracioso. Recaio em tua graça. Lindo é o Senhor Jesus. Linda é a sua presença, Jesus. Recaio de novo em tuas Lindo é o Senhor Jesus. mãos. Santo é o Senhor Jesus. Recaio em tua graça. E a sua presença, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Exaltado, maravilhoso, glorioso. Em tuas mãos. Louve a Deus com as suas palmas, declarando que Ele é maravilhoso, que Ele é exaltado, que Ele é lindo, lindo, lindo. E eu quero te dizer que você é lindo, que Jesus te ama muito. Quero te dizer isso, que Ele te ama muito. Que Ele tem o melhor para nós. Apenas entregarmos a Ele tudo, tudo. E vivermos dia após dia falando do seu amor. Não como papagaio. Crente papagaio é tão chato. Mas como algo que faz parte da sua vida. Porque os seus olhos, o brilho dos seus olhos precisam acompanhar a velocidade das suas palavras. Desse amor por Ele. Desse amor por Ele. Hey, da ba 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 shi. Imagine nós juntinhos lá com Jesus adorando. Traga a memória o que te dá esperança. Fala, eu tô passando aqui, mas o dia que eu tiver lá no... Tem uma música, Imagine. Ela falou, não sei o que eu vou fazer.
Não sei se eu vou prostrar nos pés, se eu vou abraçar, se eu vou pular, se eu vou gritar. Eu só posso imaginar. Tem um hino que fala, eu só posso imaginar. A gente pode imaginar. Ah, mas se não fosse, a gente está pecando, tá nada. Não estou ensinando heresia para ninguém. Mas eu vejo, falou, Jesus, meu Deus, Jesus. Aquele dia lá, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter derrota, não vai ter nada. E a gente fala assim, gente, eu entrei. E eu consegui entrar. Tanta coisa ruim aconteceu para eu desistir, não entrar. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Às vezes a gente já nasce detonado. Os pais não querem, ninguém quer. Abuso, humilhação. Tudo para destruir, tirar a autoestima, tirar a alegria. E de repente, palavra e Espírito veio sobre mim e você fez assim, pum. Tem um hino que fala, eu nasci para te adorar, Senhor, foi para isso que eu nasci. Você entender que você nasceu para adorar o Senhor, isso vai te fortalecer, isso vai te levantar. Você vai cantar um hino novo para Ele. Gente, oh meu Deus do céu, ser crente é bom demais. A crer em Jesus é bom demais. Tem gente que fala que ser crente é chato. Não, o diabo que falou isso para você é mentira. Não é chato. É muito legal. Não tem um dia igual. Não tem. Quando o diabo, você fala assim, vai acabar, eu vou morrer. Aí o Senhor fala comigo. Aí no outro dia você está adorando. Assim para te adorar. Está contando uma história de vitória. Amém. Aleluia. Não olhe, não ande a sua vida cristã olhando para o chão. Aonde só vem a derrota, só vê da coisa da terra. Olha a sua vida cristã para o alto. E fala, vai passar. Vai passar. Vê Jesus, vê Deus num pássaro cantando, numa planta, numa folhagem. Se um Deus tão bom, Ele criou tanta coisa bonita. Tem umas plantas que é uns mistérios de tão bonito que é. Você fala assim, essa plantinha nasce, frutifica, dá flor e morre. E Deus cuida dela. Ainda mais eu, bonito e bonita igual eu sou. Creia, Deus fala que você é bonito e é bonita. Creia. O resto é mentira. Ah, mas meu pai falou que eu não ia prestar para nada, que eu não ia ser nada na vida, que nada ia dar certo para mim. Quero te falar com você, o seu pai não sabe de você. Ele foi um instrumento para te trazer à terra. Agora quem sabe é seu Pai Celestial. Antes de você estar formado, Ele escreveu um livro sobre você. E não foi um livro de derrota, foi um livro de vitória. Foi um livro de vitória. Conheça a palavra, o que Ele fala sobre você. Isso aqui é verdade. O que te ensinar é mentira. Você tem que pensar sobre o que você pensa e falar, mentira, isso é mentira, eu não sou assim não. A palavra fala que eu sou assim. Eu sou o que a palavra de Deus diz. Vou repetir, eu sou o que a palavra de Deus diz. Filho, filha de Deus. Eu nasci para brilhar a luz de Cristo. Hoje eu estou empolgada, irmão, vou até meia-noite. Mas vão lá, quem for dizimar e ofertar, possa vir à frente. Eu não quero terminar, mas vamos terminar. Aleluia.